Se a sua dúvida é como funcionam os ETFs, esse é o vídeo perfeito para você, então fique ligado. ETFs são extremamente populares no exterior. Aqui no Brasil, eles foram regularizados no ano de 2002, mas apenas nos últimos anos, ETFs têm ganhado espaço na carteira dos investidores brasileiros. A média diária de negociação de ETFs no ano de 2018 foi de 432 milhões de reais. Em 2019, essa média subiu para 780 milhões de reais e subiu ainda mais para 1,5 bilhões de reais nos 2 primeiros meses de 2020. Só para se ter uma ideia de como esse tipo de investimento é popular no exterior, o primeiro investimento de índice foi lançado ao público em dezembro de 1975. Esse fundo replicava o SP500, que é um índice americano, e tinha 11 bilhões de dólares em ativos. Hoje esse investimento é chamado de Vanguard 500 Fundo de Índice, e o tamanho desse fundo é de 816,6 bilhões de dólares. Investir em ETFs talvez pode ser um dos melhores investimentos para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como os ETFs funcionam e também sobre dividendos, rentabilidade, custos, as diferenças entre ETFs e fundos de investimentos e as vantagens de possuir ETFs na sua carteira. O que é ETF? ETF é uma sigla americana que significa Exchange Traded Fund. ETF nada mais é do que um fundo de investimento, onde um grupo de investidores investem seu dinheiro em conjunto. Um dos ETFs mais populares aqui no Brasil é o BOVA11, que replica o índice Bovespa, ou o IVVB11, que replica o SP500, que é um índice americano. Caso você queira se expor a investimentos atrelados ao dólar. No mercado global existem ETFs para uma série de investimentos, como renda fixa, moeda, criptomoeda ou commodities, por exemplo. Porém, ETFs funcionam de uma forma um pouco diferente dos fundos de investimentos tradicionais. Primeiro, os ETFs são atrelados a um índice de referência, ou seja, eles têm o objetivo de copiar o retorno do índice. Por exemplo, o ETF BOVA11 copia o índice Ibovespa. Isso significa que o retorno do BOVA11 é muito parecido com o do índice, geralmente é um pouco abaixo. Isso por conta da taxa de administração. Segundo, as cotas de um ETF são negociadas na bolsa de valores, da mesma forma que uma ação, rentabilidade e custo. Os lucros vêm através da valorização das ações que fazem parte de um ETF específico, e isso reflete no valor do fundo. Como ETFs investem em ações, eles recebem dividendos. Porém, de acordo com a regulamentação desses ativos no Brasil, eles não pagam proventos diretamente para os acionistas, assim como acontece com as ações. Nesse caso, os dividendos são pagos aos gestores do ETF, e a gestão usa esses dividendos para agregar patrimônio ao ETF. Uma observação importante é que ETFs têm incidência de imposto de renda, e a alíquota é de 15%, a mesma exercida no mercado de ações em geral. No caso de ETFs de fundos imobiliários, a alíquota é de 20%. Vale frisar que não existe isenção de imposto de renda em ETFs para quem vende até R$ 20.000 mensais, assim como acontece com ações. Diferenças entre ETFs e fundos de investimentos. Como funcionam ETFs nesse quesito? A principal diferença entre ETFs e fundos de investimentos está na gestão. A grande maioria dos fundos de investimentos possui uma gestão ativa, ou seja, os gestores estão a todo momento procurando melhores oportunidades de aplicações, com o objetivo de obter um retorno acima de um índice específico. No caso de ETFs, eles possuem uma gestão passiva, ou seja, os gestores apenas se interessam em replicar a composição e o retorno do índice de referência, e eles fazem isso mesmo que eles acreditem que outras ações possam ter melhores retornos. E o motivo para isso é que esse tipo de investimento funciona de forma a acompanhar o retorno de um índice específico, independente se o resultado é positivo ou negativo. Outra diferença é que os fundos de investimentos tradicionais são oferecidos geralmente pelas corretoras de valores ou bancos. No caso de ETFs, eles são negociados na bolsa de valores, assim como uma ação. A última diferença está na maneira de como acompanhar os seus retornos. As informações sobre a rentabilidade dos fundos de investimentos tradicionais precisam ser fornecidas pelos seus gestores,
para entidades como a Ambima ou a CVM, e através dessas entidades os investidores podem consultar os dados. Por outro lado, o desempenho de um ETF pode ser acompanhado em tempo real pela B3 ou um site como o Google Finance. Vantagens de investir em ETFs. Os ETFs possuem uma mistura de características dos fundos de investimentos e ações, e nessa parte a gente vai falar sobre 5 vantagens de ter ETFs na sua carteira. Simplicidade. Comprar uma cota de ETF é tão simples como comprar uma ação. Você paga uma taxa de corretagem por cada transação para sua corretora de valores, onde você também pode acompanhar o desempenho do seu investimento. Diversificação. Os ETFs possibilitam os investidores a investirem em vários ativos de uma única vez, apenas comprando uma ação do ETF. Isso reduz o risco do investimento por conta da diversificação. Sem dúvida, é muito mais difícil e caro montar uma carteira diversificada e balanceada ao mesmo tempo. ETFs são uma mão na roda caso você queira começar a investir na renda variável e ainda não tenha experiência ou tempo para acompanhar o mercado. Facilidade de balanceamento. Essa é uma das principais vantagens de como os ETFs funcionam. Quando você investe em um ETF, por exemplo, o BOVA11, de tempos em tempos empresas perdem valor de mercado ou quebram, e elas deixam de fazer parte do índice Bovespa. Assim, novas empresas acabam substituindo essas empresas que acabaram de sair do índice. Nessa situação, o gestor do BOVA11 vai comprar essas ações dessa nova empresa para você. Ou seja, você não precisa se preocupar com nada. Isso é como se você tivesse um time de futebol que você pudesse substituir os jogadores infinitamente. Ou seja, você tem sangue novo a todo momento. Custo de investimento. Os ETFs possuem uma taxa de administração muito menor do que os fundos de investimentos tradicionais. De acordo com as minhas pesquisas, em maio de 2020, as taxas de ETFs estavam na casa de 0,05 até 0,69% por ano, o que é uma taxa muito baixa. O fator principal para esse baixo custo é por conta do que eu falei anteriormente. Os ETFs funcionam de uma forma diferente dos fundos de investimento tradicionais, no quesito gestão. Os ETFs possuem uma gestão passiva, enquanto os fundos de investimentos têm uma gestão ativa. Isso faz com que os custos de administração fiquem mais altos, e isso, consequentemente, diminui o retorno do investidor em muitos casos. Versatilidade. Os ETFs também permitem que eles sejam utilizados em operações de aluguel, dependendo da sua corretora. Ou seja, se você investe por longo prazo, você pode alugar as suas cotas para ganhar uma grana extra. E quem não gosta de ganhar uma grana extra, né? Por hoje é isso. Espero que eu tenha tirado várias das suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de um desses vídeos também. Um grande abraço e te vejo em breve.